Boa tarde, galerinha terceiro ano A, tia Bianca falando. Boa tarde, galerinha terceiro ano B. Aqui é a Tia Elô. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências Sociais. E o nosso tema de hoje é muito interessante: diversidade cultural no Brasil. Então, nós vamos ver algumas palavrinhas, né, os conceitos dessas palavras, para que a gente entenda o que é essa diversidade cultural no Brasil, tá bom? A primeira palavrinha que a gente deve pensar é o que é cultura. Né? Para a gente entender o que é diversidade cultural, primeiro a gente precisa entender o que é cultura. Então, ó, gente, cultura tem vários significados, tá? Essa palavra, vários significados. Só que assim, o principal significado é que é um conjunto de costumes, tá? Então, cultura são costumes, tá? De um povo. Então, por exemplo, aqui vai dar alguns exemplos de costumes, tá? De cultura. Algumas crenças, pode ser uma mitologia, pode ser uma lenda, né? Ou lendas que algum povo acredita. O modo de se vestir, a religião que aquelas pessoas têm, a arte que elas praticam, tá bom? Então, o modo de pensar, o modo de agir, as atividades que elas realizam durante o dia. Então, os costumes de um povo são a cultura desse povo, tá bom? Então, sabendo disso, o significado de cultura, a gente entende que todo mundo tem cultura, não é mesmo? Não é correto a gente dizer que alguém não tem cultura, porque todo mundo tem. Todo mundo tem um modo de pensar, um modo de agir, um modo de se vestir, um modo de crer, né? Algumas coisas que as pessoas creem. Enfim, então, um povo tem uma cultura, tá? Agora, o que é diversidade cultural? Olha que palavra, né, interessante. Diversidade cultural, gente, é porque as pessoas têm diversas culturas, ou um local que tem diversas culturas, como, por exemplo, o Brasil. Então, uma diversidade cultural, ou seja, uma variedade de culturas. O Brasil é um país com grande diversidade cultural. Por quê? Porque a gente encontra aqui no nosso território brasileiro, dependendo da região, dependendo do estado, né? Enfim, ou da época até, a gente encontra diversas culturas sendo praticadas, tá? Então, por exemplo, a cultura do Nordeste tem determinadas características. A cultura do pessoal do Sul do Brasil, né, tem outras características, tá? Então, isso é a diversidade cultural. E não só tem essas duas, né, gente? O Brasil tem muitas e muitas e muitas culturas. Vamos ver um pouquinho com a tia Bianca? Isso mesmo, galerinha. É como a tia Lu falou, o Brasil é um país, né, com uma diversidade cultural, né? Tem uma diversidade cultural muito grande, certo? Então, como a gente já viu em história, né, com a chegada, né, dos portugueses aqui no Brasil, né? Aí eles encontraram aqui, né, os povos indígenas, né? E cada um com a sua cultura, né? E todos muito ligados à natureza. Então, quando os portugueses chegaram aqui, pensaram que não ia achar nada, mas acharam aqui os povos indígenas, né? E eles ficaram impressionados como eles se organizavam, né? Porque já tinham, eles se comunicavam, né? E dependendo de cada comunidade, desenvolvia, né, a sua língua, né? Então, eles chegaram e tentaram, como a gente já viu a história, né, colocar também, né, a cultura portuguesa aqui no Brasil, instalar a cultura portuguesa aqui no Brasil, né, e colonizar. Então, trouxeram elementos da cultura europeia para o Brasil, né? E durante a colonização também houve a vinda de outros povos, tá? Africanos escravizados pelos europeus, né? Então, com essa colonização, né, os africanos também vieram, né, da Europa, né, que eles foram escravizados pelos europeus e vieram aqui para o Brasil. E alguns séculos mais tarde, outros povos também vieram para o Brasil, como os italianos,
os alemães, japoneses, e ficaram por aqui, né? Se organizaram, tá? E foram povoando cada parte do Brasil. Então, por isso que o Brasil é tão diverso, né? Tem essa diversidade cultural, de várias culturas, como a tia Elo falou, né? Então, um estado, uma região, ela tem várias culturas, né? É impossível você chegar aqui no Brasil e ver só uma cultura ou alguém que não tenha outra descendência, tá? Tem sua descendência italiano, alemão, japonês, português, porque aqui é um país, né, bem diverso culturalmente, né? Então, o encontro dessas várias culturas resultou na chamada diversidade cultural brasileira, né? Então, se a gente observar aqui essas duas fotos, a gente tem uma indígena, tá? Na foto da esquerda, do povo Bororô, né? Que vive na aldeia da Garças, tá? No município de General Carneiro, lá em Mato Grosso, tá? Então, aqui é uma aldeia, né? O indígena faz parte dessa aldeia, dessa comunidade, tá? Já do lado direito, a gente tem um tipo de alimentação brasileira, né? Que também foi influenciada, tá? Cultural, né? Foi influenciada pela diversidade cultural. O acarajé, né? Que a gente vê, né? É comum a gente ver vendendo, né? Por exemplo, é um alimento que tem origem, né? Tem raízes africanas, né? Os africanos trouxeram aqui para o Brasil, tá? Então, essa diversidade, né, faz com que a gente conheça, né, se aproxime, né, de várias culturas, né, que é muito bom para a gente também, tá? Isso mesmo, galerinha, muito interessante isso, né? Então é o seguinte, além dessas heranças que a tia Bianca acabou de falar, né, dos costumes, da arte ou da culinária, né, que a gente foi aprendendo com esses povos, a gente também tem outro exemplo, a língua e a religião, que a gente também aprendeu com outros povos, né? Então, hoje, a realidade do Brasil é uma realidade de diversidade, de mistura de várias culturas, da cultura africana, da cultura indígena, das culturas europeias, né? Então, pode ser italianos, alemães, portugueses, enfim. Então, assim, olha que legal, em relação à língua que a gente fala, né, aqui no Brasil, que é a língua portuguesa, que todos vocês falam também, e que todos vocês já sabem que foi uma herança que a gente teve de Portugal, né? Eles vieram para cá e ensinaram esse português a gente. E o nosso português é diferente do português de Portugal, né? O nosso português é português do Brasil. Só que mesmo a gente tendo aprendendo com os portugueses, essa língua, vocês sabiam que a gente tem um vocabulário grande, né? Um vocabulário vasto, ou seja, a gente aprendeu algumas palavras fazem parte do nosso vocabulário que não são palavras da língua portuguesa de Portugal, tá? Então a gente diz assim, a gente fala a língua portuguesa, então a gente só aprendeu com os portugueses. Não, a gente fala português, a maior parte das palavras a gente realmente aprendeu com eles, mas outras nós falamos, né? E aprendemos com os indígenas, com os africanos, tá bom? Então, olha aqui alguns exemplos de palavras que nós aprendemos, né? Algumas palavrinhas, alguns termos que a gente aprendeu com os indígenas, por exemplo, abacaxi, tatu e jacaré. São palavras, são termos de origem indígena, abacaxi, tatu e jacaré. E a gente fala, né? Faz parte da nossa língua portuguesa, mas a gente herdou dos indígenas. E outras palavras que a gente herdou dos africanos, como, por exemplo, cafuné, mochila e bambolê. Essas três palavras que fazem parte do nosso vocabulário são de origem africana. Muito legal, né, gente? Muito legal mesmo, né, galerinha? Então, além de tudo isso, né, que a gente viu, as brincadeiras, da língua, né? Cada região do Brasil, né, possui termos que são usados tipicamente por aqueles que vivem nela. Por exemplo, aqui no Nordeste mesmo, tá? Utilizamos alguns termos que para os moradores de São Paulo, da região sul,
né? Não vai ter o mesmo significado. Eles vão achar até estranho. Dizer, que palavra é essa? O que é isso? Eu não conheço, tá? E até mesmo aqui no Nordeste, dependendo do estado, tá? Vai variar alguns termos, né? Então, essa diversidade também está na língua, no modo que a gente vive, tá? Então, até o sotaque também varia de acordo com a região do Brasil, certo? Então, quem fala no sul vai ter um sotaque. Quem fala aqui no Nordeste tem outro sotaque, tá? E isso é muito interessante, porque a gente já conhece, né? Gente, olha, esse sotaque, ele não é daqui do Nordeste. Esse sotaque, ele não é daqui do Sul, né? Isso também reconhece a gente, né? De certa forma, tá certo? Então, o Brasil também, além de várias línguas, né? Também é um país com várias religiões, tá? Então, cada um de nós, né? Cada povo brasileiro é livre para escolher a sua crença, tá? E algumas religiões, tá? Estão presentes em várias regiões do Brasil, tá? Uma região pode ter várias religiões. Não necessariamente, se daquela região, vou ter que ter essa religião, certo? Então, são exemplos de religiões praticadas por brasileiros: o catolicismo, o candomblé, o espiritismo, né, o islamismo, a Umbanda, o judaísmo e entre outras religiões, né, mais diversas religiões. E cada um está livre para escolher a sua, tá? E por falar em termos, né, diferentes, aqui o livro, na página 280, ele traz um exemplo, tá? Então, aqui tem a imagem, né, de uma lagartixa, né? E elas são conhecidas por outros nomes, depende da região em que tá? Em Belém do Pará, né, por exemplo, elas são conhecidas, né, por osgas, né? Olha aí, as osgas são as lagartixas. Já pensou se a gente fosse para Belém do Pará e alguém falasse, olha ali uma osga, a gente ia saber? Não, né? Porque lá ele tem termos diferentes, né? Então, isso aqui é a diversidade. Isso também é muito bom, porque daí a gente conhece, né? Vários termos, né? Dá para explorar várias coisas, né? Então, cada um vai ter a sua linguagem, tá certo? Muito interessante, tá? Muito bom a gente conhecer, não é? A gente saber que o nosso país tem uma diversidade cultural maravilhosa. Tá bom, galerinha? Isso mesmo, né, tia Bianca? E além da gente conhecer essa diversidade, da gente saber, né, que algumas pessoas têm uma cultura diferente da cultura da gente, o mais importante de tudo isso é o respeito, né? A gente respeitar as diversas culturas, para também que essas pessoas respeitem a nossa cultura, né? O importante é que cada um seja feliz e faça o que gosta, né? O que é correto. Muito Isso, legal isso. isso mesmo, né? A gente não pode criticar, né? A escolha do outro, do colega, né? Tem o respeito acima de tudo, tá? A religião, sobre a língua, né? Descendência, tá? A gente tem que respeitar o outro. Isso mesmo. Muito obrigada, galerinha, pela atenção. Beijos. Até a próxima aula. Muito obrigada pela atenção. Estudem, tá? Respondam os exercícios e até a próxima. Tchauzinho.